Oi, pessoal, eu me chamo Gabriela, sou psicóloga e hoje eu tô aqui em Bento Gonçalves com o Modo Vozes no Congresso Weiner 2024. Então, para falar sobre comunicação não violenta, eu convidei uma pessoa que eu admiro muitíssimo e que inclusive vai palestrar aqui no congresso, que é a Ana Streit. Então, Ana, conta tudo pra gente que a gente precisa saber sobre comunicação não violenta e como que eu posso reagir quando uma pessoa é grosseira comigo e trabalhar junto com isso sobre a autocompaixão. Oh, querida, primeiro, muito obrigada por esse convite tão especial. Tô muito feliz de estar aqui. A gente já se conheceu em outros eventos assim da Weiner, sempre muito especial. Então, obrigada por ter lembrado de mim, é uma honra. Espero que a gente possa bater um papo bem legal sobre comunicação não violenta, mais conectada. Então, obrigada mesmo. Como eu reajo quando alguém é grosseiro comigo, isso? Se é que existe uma fórmula mágica, né? Uma fórmula não tem, mas eu gosto de pensar assim, antes de tudo, de a gente respirar fundo. Até ontem na palestra ela estava falando justamente isso, né? Que da autocompaixão, um dos elementos é a atenção plena, né? E pra gente se comunicar bem, eu penso que é a parte da fala, da expressão em si, mas tem muito de atenção plena, muito de regulação emocional, muito da gente se dar algum tempo, sabe? Eu acho que na correria da vida, assim, a gente às vezes não se dá tempo, né? Tá com o WhatsApp sempre ali aberto, sempre respondendo no impulso. Então, a grosseria, quando a gente recebe, cada um vai receber de um jeito, né? Eu, particularmente, me dói muito, assim, especialmente quando vem de alguém que eu amo, de alguém que eu tô ali, sabe? Tu tá ali numa vibe com a pessoa, e daqui a pouco vem aquela grosseria, às vezes de graça, às vezes inesperada. Então, para não reagir, acho que o primeiro ponto é respirar fundo. Se a gente consegue adiar o impulso, adiar a ação, o máximo que a gente conseguir até que se regule de novo para ter uma resposta mais intencional, melhor, né? Nem sempre dá, mas acho que começa aí, assim, começa numa respiração e numa coisa de segurar o impulso de não ser grosseiro de volta, sabe? Acho que essa é a tarefa maior, é a gente não reagir e fazer dos nossos comportamentos ações, assim, não reações, né? Ações. Então, respirar fundo, muitas vezes a gente, às vezes, só de dar essa pausa, a outra pessoa já se dá conta, e aí depende muito do que a gente quer com aquela comunicação, né? Tipo, tô ali eu com o meu marido, meu namorado, daqui a pouco ele foi ríspido, foi grosseiro. O que eu espero, o que eu quero com aquilo, né? Às vezes pode ser uma coisa muito... A gente, assim, dá uma desviada naquilo, sabe? Poxa, né? Dá pra falar assim, poxa, que jeito foi esse de falar? Ou às vezes, assim, o que aconteceu aqui pra outra pessoa se dar conta? Dependendo da grosseria, a gente vai precisar ser mais firme, assim, né? De falar, né? Olha, não vai dar pra gente continuar nesse tom, ou vamos dar uma pausa aqui, porque Porque às vezes, assim, a gente começa, um é grosseiro, o outro já segue reagindo, daqui a pouco tem uma discussão ali, né? Então, acho que parte é ter esse tempo pra respirar e aí depois escolher como que a gente quer, o que a gente quer com aquilo. Eu quero estabelecer um limite mais firme, ou é alguém que daqui a pouco, eu vi que a pessoa se atrapalhou, eu vi, tipo, tô ali numa situação e a coisa tá meio caótica, então, sabe, eu vou relevar, eu vou passar pra frente, daqui a pouco, eu relevei, eu, né, lidei de um jeito mais leve, né, por exemplo, que aconteceu, sabe? Ou não precisa falar assim comigo, ou, né? Oi, sou eu aqui, então vamos passar isso em frente. E outras vezes, né? Se eu vou ser mais firme. E daí, às vezes, a gente quer, no momento, ser mais leve. E aí, depois, tu sentiu que tá ressentindo aquilo, né? Por exemplo, relevei aquela grosseria, mas ela continuou me machucando, então quer dizer que eu não relevei, né? Se eu fiquei lembrando, então é a hora de voltar também e falar, porque eu acho que na comunicação, na vida, a gente não tem ensaio, não tem preparação. Então, também uma parte é a gente poder recomeçar, né? Poder ali reparar uma situação ou ali pontuar, por exemplo, olha,
ali, quando a gente falou, quando a gente teve aquela interação lá, sei lá, no café da manhã, que tu foi mais grosseiro comigo, eu relevei na hora, mas eu preciso te dizer que continua me machucando, continua doendo. Eu não quero ser paranoica, eu não quero ser cri-cri, só que eu preciso te falar que ainda tá doendo em mim. Então, como que a gente lida com isso daqui pra frente? Porque a nossa relação é importante pra mim e eu não quero seguir com esses, né, com ali mágoas e desentendimentos, assim, só que me doeu. Ou até de dizer, tu foi grosseiro naquele momento, tu pode se desculpar comigo por isso, porque eu ainda tô relembrando, então acho que se tu pedisse desculpas me ajudaria. Tudo vai muito da relação também, né, do que a gente espera. Mas esse tempo de atenção plena ali antes de começar, acho que ele faz toda a diferença, sabe? Perfeito. E eu fiquei pensando também, né, Ana, que quando alguém é grosseiro com a gente, talvez esse impulso que tu comentou seja uma tentativa de se defender. Né? Claro, pode ser que eu seja grosseiro porque eu quero atacar, porque eu tô sentindo raiva e é o jeito que eu manifesto essa raiva, mas muitas vezes é numa tentativa de se defender. Não, isso foi injusto comigo e aí eu acabo sendo grosseiro também. E aí eu fiquei pensando no que a gente estava escutando, né, na palestra da Christiane Neff sobre o processo de autocompaixão e o quanto a gente pode se defender de outras formas também. Né? Se defender pode ser colocando limites, pode ser dizendo, olha, isso que tu trouxe me magoou, não gostaria que tu falasse assim comigo, né? É conseguir colocar o limite naquela pessoa que tá sendo grosseira sem precisar ser grosseiro novamente, né? E talvez gerar ali, então, a sensação de que, tá, eu tô me defendendo, assim como eu defenderia, por exemplo, um amigo querido, assim como eu gostaria de ser tratado ou de tratar as outras pessoas que são queridas pra mim, né? E a gente junta um pouquinho com o que estávamos falando em relação à autocompaixão e também até a própria terapia de esquema, né? Que seria de como que a gente vai entrar, talvez, ali num modo mais ataque, por estar machucado, por estar ferido, por estar magoado. E talvez até o arrependimento surja depois, né? Do tipo, poxa, eu fui grosseiro com a pessoa que eu gosto na tentativa de me defender, mas tô me sentindo mal por isso, ou não foi efetivo, né? O que eu acredito que seja, inclusive, uma das piores hipóteses, porque a gente tenta se defender, não consegue, talvez recebe um ataque de volta. O quanto isso tudo se torna uma comunicação disfuncional, né? E tu até comentou, talvez ir pelas beiradas, meio que se submeter a algumas coisas, mas depois ver que ficou magoado. E isso me lembrou muito do conceito da comunicação passiva, né? Que é o quanto a gente fica ali pisando em ovos, o quanto a gente fica cheio de dedos e a gente acaba não comunicando de uma forma assertiva o que a gente quer, os nossos desejos, o que a gente tá sentindo, né? É mais aquela coisa, não, então, é que aconteceu isso, e que lá... E a gente não consegue dizer, né? E seja lá por quê, por medo, por receio, por medo de estar incomodando, algo que a gente escuta que é muito comum, que é, eu não consigo dizer não. Tá? Eu acho que isso entra nesse espectro. Eu não consigo dizer não, assim como eu não consigo colocar limites, assim como eu não consigo dizer o que me magoou, né? Ou ser mais assertivo. E o quanto é importante a gente desmistificar isso, né? Ser assertivo é diferente de ser grosseiro. E é a minha próxima pergunta pra ti, inclusive, né? Como que a gente pode ser assertivo? A gente tava falando agora, bom, como que eu posso reagir quando alguém é grosseiro comigo? Então tá, a gente vai cuidar como que vai ser a nossa reação, a gente também vai se acolher, entender que aquilo ali nos magoou e o que a gente vai fazer com isso a partir de agora, né? Mas e como que a gente pode separar a comunicação agressiva ou passiva-agressiva de uma comunicação mais assertiva? O que é a comunicação assertiva que todo mundo fala? A comunicação assertiva, ela é aquela que a gente... Tem duas definições que eu gosto bastante, assim. A primeira seria a gente garantir os nossos direitos sem privar ninguém dos direitos dessa pessoa, né? Então, assim, eu vou atrás de um incômodo meu, ou me defendo, ou busco algo que é meu direito. Do direito aqui, inúmeros direitos que a gente pode pensar, inclusive o direito de não responder, por exemplo, né? O direito de não fazer algo, né? O direito de ficar em silêncio, mas comunicando isso de uma forma respeitosa. E a outra forma seria a gente pensar na assertividade com a origem da palavra, que ela vem de asserção. Então, não é eu comunicar de forma certa ou certeira, focada,
Mas a asserção quer dizer declarar com firmeza. Então, eu consigo declarar aquilo que eu preciso de uma forma clara. Que firmeza tá muito junto com assertividade, tá, né? Tá junto na própria palavra, que é o que faz muitas vezes a gente tirar a grosseria. Porque às vezes as pessoas não conseguem, elas têm um déficit ali em ser firme, e aí elas entendem que ser assertiva tem esse lado grosseiro, assim. Então, para eu falar e ser ouvida, eu preciso falar alto, grosso, eu preciso quase que desrespeitar a outra pessoa. E, na verdade, não é por aí, assim, porque daí a gente já vai para uma comunicação agressiva, né? Quando a pessoa tá ali tentando até oprimir a outra. Só que a comunicação, quando ela não tem a firmeza, ela pode até ser uma comunicação clara, só que ela não mantém o propósito daquela comunicação, daquela mensagem, né? Então, a assertividade é isso. Eu consigo entregar minha mensagem com firmeza naquilo que eu quero dizer, sem precisar desrespeitar ninguém para isso. Perfeito. É ser assertivo e, ao mesmo tempo, com gentileza, né? Talvez 2 conceitos que a gente pode unir. É a gente poder comunicar o que a gente está precisando, o que a gente está sentindo, e, ao mesmo tempo, ser gentil, né? E ser gentil não é ser passivo. O jeito que a gente vai falar, ele importa, né? Mas o jeito e o conteúdo são 2 coisas que vão andar juntos. Que é diferente, por exemplo, de uma comunicação mais passiva que não comunica. Né? Uma comunicação que fica permeando ali. Ai, Ana, então, né? Será que tu gostaria de... Não sei, lá no congresso, gravar um podcast, né? Então... Não, ainda pior que isso, né? Aí tá ali, mas tá falando. Exato, ainda comuniquei, né? Sim, exatamente. É difícil diferenciar, mas principalmente que a gente tá falando desse contexto um pouco mais tranquilo, mas quando é numa situação mais ameaçadora, né? Ou uma situação em que a gente fica com receio mesmo de sofrer algum tipo de dano, a gente tende a ser mais passivo, né? E muitas vezes a nossa comunicação pode mudar, é algo que a gente aprende, a gente não nasce sabendo, né? A gente não nasce sabendo ser assertivo. É uma prática que a gente vai ter que desenvolver, treinar, para conseguir ser assertivo. Talvez a gente não consiga ser com todo mundo. E depende também, como tu tava falando, né, da terapia do esquema ali, depende dos nossos modos, dos nossos lados, depende de como que chega aquilo ali para nós, né, se é um gatilho, é mais difícil, não adianta, né, se o conteúdo daqui a pouco, às vezes o olhar da pessoa pra gente naquela hora impede, daí vem um ladinho, vem um modo ali na frente e faz a gente se subjugar, faz a gente ficar até mais desligado, ou mesmo reagir, né? E tudo isso, claro, faz parte do autoconhecimento da pessoa ter essa condição ali de se organizar internamente, mas a assertividade ou as habilidades sociais mesmo, né? Que isso, por exemplo, eu vou ser assertiva de uma forma mais leve ou mais gentil, ou sem precisar ter aquela coisa padrão na cabeça da assertividade mais bruta, rígida ou mais, assim... impositiva, talvez. Isso. Que é a gente agregando coisas, agregando habilidades, né? Então, eu posso ser assertiva, firme, mas gentil, ou sem ter toda essa força ali na minha comunicação. É muito de efetividade também na comunicação, né? O que eu quero com aquela mensagem, né? Por exemplo, eu vou cancelar uma conta de internet. Para fazer essa ligação e conseguir cancelar aquele plano, eu vou provavelmente ter que ser mais firme, ter que ser mais, até ali mais assertiva no sentido de teimosia, né? Vou ter que ter um nível de firmeza muito alto para eu conseguir que o meu plano seja cancelado, porque a outra pessoa do outro lado, ela tá ali treinada para que eu não cancele. Então, eu vou ter que daqui a pouco ser mais séria, vou ter que ser mais seca, assim, não, eu quero cancelar. Não, senhora, né? Daqui a pouco eu vou ter essa postura diferente de um outro contexto. Mas daqui a pouco, se eu tô lá com meu marido, a gente tá decidindo qual sabor de pizza vai pegar, eu não preciso falar, não, hoje é calabresa, né? Porque não é um contexto, eu posso, né? Eu tô afim de calabresa, o que tu acha? Será que... Porque às vezes a gente, tipo assim, eu quero calabresa, mas também, sabe, se for outro... O propósito daquela minha comunicação ali, ou daquele meu momento, talvez não é o sabor da pizza que eu vou comer, mas é o momento com a pessoa ali, então...
esse bom senso a gente precisa ter, e ele tá muito atrelado com o que eu quero comunicar, ou qual que é o objetivo maior daquilo ali, né? Perfeito. Dependendo do dia, não, é calabresa e precisa ser esse sabor, então... E eu até posso comunicar isso com humor, sabe? Com um jeito ali de... Ai, não, hoje é a pizza de calabresa que é mais importante do que tudo. E a outra pessoa, né? Dependendo se é uma relação bacana ali... Nossa, por favor, pega toda a pizza então, sabe? De calabresa. Sim. É um jeito, é a gente poder ter clareza do que quer comunicar também, né? Porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente nem sabe o quanto que a gente quer ser firme, o quanto que a gente quer ser, dependendo assim, tô tendo uma interação com alguém que eu quero abrir uma porta com essa pessoa, eu quero construir uma ponte com essa pessoa, então talvez eu vou ter mais tato, eu vou ser mais gentil, mais cordial, não pra me subjugar, não pra aceitar tudo que a outra pessoa for falar, mas porque eu tô com um propósito ali que é um propósito genuíno de conexão com aquela pessoa, de investir naquele vínculo, né? Então, eu vou talvez ter mais cordialidade do que eu teria, né? Daqui a pouco, já tenho o vínculo estabelecido, então eu posso daqui a pouco me descuidar ali, né, de algumas coisas, ou posso daqui a pouco correr alguns riscos maiores, sabe? De fazer uma piada que daqui a pouco não sei se quanto que vai agradar, né? Então é muito o propósito, assim. E a gentileza entra muito... Aí vai dando uma equação, assim, né? Mais ou menos gentileza, mais ou menos firmeza, mais ou menos seriedade, né? Então, tudo isso vai fazendo com que essa habilidade de comunicar vá se tornando mais uma competência, assim, né? Perfeito. Uma comunicação consciente, né? Eu saber o contexto, a pessoa, a relação, a informação que eu quero comunicar. E tu trouxe a possibilidade de ser espontâneo na comunicação assertiva, quase como um subtipo, né? E eu fiquei pensando na comunicação agressiva. Muitas vezes as pessoas têm a tendência a imaginar que uma comunicação agressiva é uma comunicação com um dedo na cara, é uma comunicação que fala alto, alguém que impõe limites muito grosseiros. E nem sempre, né? Assim como a comunicação assertiva ela também tem as suas variações, a comunicação agressiva também pode vir muitas vezes numa ironia, numa piada, como tu tinha comentado antes, num olhar, né? Ou até mesmo numa postura corporal. E isso é importante da gente estar atentos, porque talvez a gente não esteja identificando que a pessoa está sendo grosseira com a gente, não consiga também estabelecer os limites necessários, porque não é aquele estereótipo, tá falando alto, tá botando o dedo na cara, tá mais imponente. Então, a comunicação agressiva, ela também pode ser mascarada, né? E a comunicação agressiva, lembrando, é o que a gente não quer, né? A gente não quer nem comunicar e nem ser comunicado através de uma comunicação agressiva. Então, é legal a gente pensar nessas variações pra gente evitar, pra gente fugir disso, né? Muitas vezes as pessoas comentam, mas eu não falei nada demais, eu só fui irônica. Bom, mas talvez a ironia, por mais bem intencionada que ela seja, pode magoar também, né? E a ironia também tem variações, né? Porque a ironia, ela pode caber muito bem num contexto de humor ou numa relação em que a gente tá num nível ali linear. Eu não tô usando a ironia pra te ferir ou pra te inferiorizar, mas pra gente fazer uma piada ou usar um tom mais sarcástico. Agora, é diferente da ironia que ela vem pra camuflar o meu incômodo, que eu não tive coragem de falar de um jeito assertivo, né? Exatamente. E tudo vem até do que tu falou antes ali, dos modelos. Porque a ironia, isso que tu tá falando, assim, essa ironia, essa naturalização até da agressividade, ou essa naturalização da comunicação passivo-agressiva, ela vem da nossa casa, né? Vem de um lugar em que provavelmente a gente ouvia ou as pessoas falavam daquele jeito e a gente estava ali naturalmente naquele tipo de interação. Então, sorte de quem tem modelos mais assertivos ou mais gentis ou mais até assim amorosos na comunicação. Mas não é a regra, né? Assim, a gente está muito aquém de até
se for pensar num contexto de, assim, sul do Brasil, né? Outros lugares a gente vai vendo essas variações, mas a gente aqui tem um jeito de falar, às vezes, mais bruto, que ele até, pensando aqui, né? Até num jeito de, eu quero elogiar e eu faço uma piada, sabe? Querendo me conectar com a pessoa, mas no fundo, na verdade, aquilo ali tá sendo uma crítica ou tá sendo uma coisa, né, ruim para a relação. Então, a comunicação, ela passa por muita coisa ali, né, que a gente, às vezes, assim, nem se dá conta. E é importante também a gente saber da comunicação passivo-agressiva ou agressiva pra gente se lapidando, porque isso vai ferindo as nossas relações, vai ferindo a gente enquanto comunicador, assim, mesmo que no micro, né? Mas também é muito importante a gente saber para poder pontuar para as outras pessoas. Porque se eu não sei que a pessoa está sendo irônica ali para me machucar, eu posso estar ingênua demais. E aí, tô num contexto mais árido para mim, daqui a pouco tô com uma relação ali que eu não deveria estar tão confiando tanto e não me dou conta. E tô ingênua, levando crítica, eu tô ingênua diante de alguém que não cuida de mim, que justamente quer me alfinetar toda hora. Então, é importante a gente poder falar, olha, tu acabou de ser irônica comigo. Sabe? Acho que a gente não pode se tratar assim. Ou não gostei desse teu tom, me machucou esse teu tom. E muitas vezes a gente nem precisa ter um discurso todo daquilo, mas pontuar, sabe? Porque daí a pessoa já se dá conta, ou tem a chance de se dar conta, se desculpar, e aí a gente vai até fortalecendo aquela relação, né? Ou a gente vai se fortalecendo até no sentido de autocompaixão, no sentido de, bom, eu não aceito isso, vou conversar com a minha amiga ali toda hora, ela me soltando uma alfinetada, né? Então, poxa, essa relação que eu quero aprofundar, né? E aí a gente também nomear as coisas pra gente e pra outra pessoa faz muita diferença, né? Perfeito. Tava lembrando mais um pouco em relação à palestra que a gente assistiu agora há pouco, e o quanto a autocompaixão, ela tem o objetivo de gerar bem-estar. Né? O que seria o oposto, por exemplo, do acúmulo de estresse. Tu trouxe um exemplo que eu achei muito interessante. Pensei talvez num ambiente de trabalho. Tô lá recebendo críticas que não são críticas construtivas, não são críticas assertivas, ou tenho relações no trabalho em que não são relações saudáveis, né? Nem sempre uma crítica, mas uma piadinha, uma grosseria aqui, uma ironia ali. E o quanto isso vai contribuindo para que eu não tenha um bem-estar. Principalmente, por exemplo, no ambiente de trabalho. Né? O quanto a minha motivação vai estar muito menor para eu acordar todo dia e trabalhar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Né? E todos esses fatores, eles podem ir adoecendo. A gente pode sentir no corpo, fisicamente, né? A dor que é o estresse, a dor que é talvez uma tristeza, uma ansiedade, algo que não está no nosso controle, né? E quando a gente fala de comunicação e de autocompaixão, é justamente esse processo de para que eu me sinta bem, é importante eu ser assertivo, é importante eu colocar limites, né? Porque isso está me fazendo mal. Não é uma questão de eu não quero discutir contigo, não quero criar um conflito, então eu vou deixar assim mesmo. Bom, mas é algo que repetidamente pode gerar um estresse. Pode diminuir a motivação que a gente tem para ir trabalhar dentro desse exemplo, né, mais específico. Ou pode diminuir, talvez, a nossa conexão com as pessoas. E a gente sabe o quanto a conexão é algo importante. Né? Então, da gente usar dessa situação e poder usar também da nossa vulnerabilidade para mudar isso. Né? Para a gente poder comunicar, olha, quando tu fala assim comigo, eu me sinto incomodada, eu me sinto triste, e isso me deixa muito ansiosa, né? Como que a gente pode pensar numa outra forma de se comunicar? Porque muitas vezes, talvez as pessoas entrem naquele modo ataque que a gente comentou no início, e aí a outra pessoa que foi grosseira e que tá recebendo agora, né, essa resposta, ela fica muito mais focada em também se defender e contra-atacar
né? Ou algo do tipo assim, ai, para de mimimi, né? Ai, que bobagem, ai, nossa, como tu é sensível, ai, como tu é exagerada, nem falei assim, né? Tava só brincando. Mas se a gente diz, olha, isso me deixou triste, né? Isso me deixou magoada. Eu fico imaginando que a postura da outra pessoa, claro, pensando também em uma pessoa muito super psicoeducada, né? Mas a postura da outra pessoa talvez seja mais voltada pra, tá, essa pessoa tá sentindo uma emoção ali, que é uma emoção difícil de lidar, então talvez o papel seja muito mais de acolher do que de me defender desse ataque também, né? E também de poder escolher assim, olha, é alguém que eu nunca falei nada pra essa pessoa, então eu vou começar agora, eu vou mudar minha postura hoje, né? Como que eu faço? Até pensar num mini plano, assim, de... eu vou tentar algumas vezes, vou esperar se a pessoa muda alguma coisa, se ela não muda, também é hora de eu mudar, de eu ficar mais firme. Ele, olha, não quero que faça mais esse tipo de comentário pra mim. Olha, quando tu vem na minha mesa e larga as coisas e fala isso, eu fico incomodada, então eu quero te pedir pra que tu não faça mais esse tipo de comentário, né? Pra gente poder ter... escolher também as nossas batalhas ali, né? Porque dependendo do ambiente na empresa, até em casa, a relação às vezes fica um ambiente muito ruim, muito árido, muito... não queria usar tóxico, mas fica um ambiente tóxico, assim, no sentido de que às vezes é tanta ironia, é tão passivo-agressivo que a gente não consegue. Tem pessoas, eu conheço assim, nas minhas relações, tem pessoas que eu não consigo saber se ela tá sendo irônica ou se ela não tá. De tão irônica que a pessoa é, sabe? Aí a pessoa às vezes fala uma coisa super legal, ali, genuinamente, tu não consegue nem receber de tão passivo-agressivo que a pessoa é, né? E também a gente tem que ter essa... como é que eu vou dizer assim? Calibrar expectativas de, bom, o ambiente é assim, é tóxico, o lugar, eu vou fazer a minha parte, vou estar aqui firme e feliz de estar fazendo a minha parte, de estar agindo conforme esse princípio, mas sabendo que o ambiente é assim, então tem um tempo para mudança e talvez essas pessoas não cheguem na mudança que eu almejo. E não é o problema da minha comunicação. Da gente também saber que a assertividade, ela não é assim como é que eu dizer, a bala de prata, né? Que eu tenho que também ter essa calibragem na expectativa, que às vezes até uma expectativa infantil, sabe? Ai, se eu pedir pra minha mãe, eu pedir muito direitinho pra eu ir posar na casa da minha amiga hoje, ela vai deixar. E talvez eu possa pedir muito direitinho, minha comunicação tá ótima, mas a minha mãe não queira deixar. Talvez ela não queira deixar porque ela se importa e hoje não é o dia de eu ir posar na minha amiga, mas talvez ela não queira porque ela não se importa comigo e ela tá preocupada lá com o final do dia dela, e é isso, e essa é a mãe que eu tenho. Então, né, o universo que tem na nossa forma de falar, de ouvir, de interagir, né? Adorei, porque, de novo, não tá no nosso controle como que a pessoa vai receber. A gente pode ser o mais assertivo possível e ainda assim a pessoa não entender. Ainda assim a pessoa talvez jogar isso contra nós mesmos, né? E algo que eu escuto muito é, mas se eu for assertiva, a pessoa vai se magoar. Se eu for assertiva, a pessoa vai ficar envergonhada, a pessoa vai se sentir assim, assim, assado. E eu gosto muito de naturalizar as emoções. Bom, talvez ela fique mesmo. Talvez ela fique triste. Mas é natural, todo mundo fica triste, né? Talvez ela se sinta realmente envergonhada, porque aquilo que ela fez com que tu se sentisse mal, né? Fez com que tu se sentisse desconfortável. E que bom, né? Porque daí ela tá até sendo mais coerente com as emoções, né? Perfeito. Porque se eu tô agindo aqui há um mês de um jeito que tu não gosta, tu tava tentando não falar nada, mas tu chegou num ponto de ver assim, não tô sendo transparente comigo, preciso falar. Bom, aí tu vem e me fala, eu ficar chateada de, poxa, um mês eu tô fazendo algo ali que a Gabi não tá gostando, então que merda que eu tô fazendo, né? Que ruim isso. E se é uma relação que importa, esse remorso, ele é fundamental, né? Ele é muito saudável de estar ali. Mas aí a gente vai colocando tijolinhos, né? Até na nossa postura. Porque se a pessoa não muda o comportamento, eu preciso mudar ou ter uma ação diferente ali, né? Isso eu aprendi a estabelecer limites. Aprendi naturalizar meus nãos. Então, o próximo passo é eu conseguir lidar com
o sentimento que fica em mim depois daquilo, porque é um comportamento novo que eu tô tendo, né? Exatamente, exatamente. E tolerar as emoções é importante, né? A gente vai ter que tolerar o desconforto de ser assertivo, porque muitas vezes é desconfortável. A gente não gostaria de ter que colocar limites, né? Porque se a gente tá colocando limites, é porque provavelmente esses limites estão sendo invadidos. Então, isso por si só já é desconfortável. Agora, se é uma pessoa que a gente gosta, assim, essa pessoa pode ficar chateada, né? Por ter recebido essa correção, digamos assim. Mas faz parte, ela vai lidar com essa tristeza, com essa chateação. E tomara que fique pra ter essa autocrítica, né? Como algo do tipo, bom, então talvez o meu comportamento não esteja legal, eu vou mudar porque eu gosto de ti. Porque a relação importa. E nisso a gente também não tá só tendo uma comunicação e uma forma de interagir com as pessoas mais refinada. A gente tá também oferecendo um espaço de fortalecimento da relação. Porque quando eu tô... tem uma pessoa ali que uma pessoa conhecida minha. Eu vou tateando mais porque eu não conheço, é uma relação, um vínculo frágil. É diferente de eu estar tateando com uma pessoa que, sei lá, que eu escolhi partilhar a vida, ou com uma grande amiga minha. Então, é importante que a gente possa ter essa transparência. Às vezes vai dar uma ruptura ali, vai dar uma chateação, a gente também não precisa lá querer controlar a pessoa, olha, tu não fica chateada porque senão eu não consigo lidar, não. Eu dou o tempo para a pessoa ficar chateada também, porque eu tô respeitando ela e o tempo dela, mas passado aquilo, a gente cresce, né, a relação tende e tem a oportunidade de crescer com aquilo, de a pessoa também, eu gosto de pensar assim, quando eu estabeleço limites, ou quando eu ofereço uma comunicação mais assertiva, quando eu pontuo algo, poxa, não gosto quando tu faz assim, e de um jeito que deixa claro esse propósito. O propósito é cuidar da nossa relação, porque é aquela frase, né? Não fala isso pra gente continuar sendo amiga, né? Tipo, eu quero continuar aqui pra ti, então por isso que eu vou te falar. Quando eu faço isso, além de eu cuidar de mim e da relação, eu também tô legitimando a pessoa a fazer também. Exatamente. E eu gosto de dizer, olha, eu tô te falando isso, e justamente quero te dar toda a abertura para que tu possa dizer. Quando eu peço algo para alguém, que daqui a pouco eu tenho essa intimidade maior, eu já peço e falo, olha, tu tem toda a liberdade para me dizer não. E é justamente por essa liberdade que tu tem de me negar, é que eu me dou a liberdade também de te pedir isso. Que talvez isso que eu tô te pedindo é meio ali bizarro, mas eu tô te pedindo porque eu sei, quero te lembrar que tu pode me dizer não. Sim. Fiquei pensando que a gente não iria investir numa empresa falida, né? A gente tá investindo na relação justamente porque a gente quer ver essa relação crescer, a gente quer ver essa relação se fortalecer cada vez mais. E a comunicação assertiva proporciona isso. Porque se tu ficar o tempo inteiro me magoando com a forma como tu fala comigo, talvez eu queira me afastar. Né? E se eu pontuar pra ti, olha, Ana, eu gosto muito de ti e é importante pra mim que a nossa relação seja saudável, que a nossa comunicação seja assertiva, pra que a gente possa daqui pra frente crescer cada vez mais juntas, né? Senão a minha tendência vai ser de me isolar porque eu não aguento mais me machucar. Não, e se a gente for... E é muito isso, um ciclo que acontece, assim, a pessoa vai sendo passiva, vai engolindo. Aí tem o autossacrifício ali, né, como exemplo. Eu vou me sacrificando. Eu vou achando que é só mais essa vez. Eu vou engolindo o sapo. Eu vou até sendo falsa ali. Ai, não gostei, mas eu continuo né, fingindo uma coisa que não é genuína. Chega numa hora que, como até tu falou no início ali do ambiente ruim, né, de que gera estresse, chega uma hora, o meu corpo vai falar por mim, ele vai falar assim, ó, veio um WhatsApp, veio um áudio ali da pessoa, já vai me dar taquicardia na hora, eu vou pensar assim, eu não aguento mais essa pessoa na minha vida, sai. Ou vai chegar numa hora, eu vou ter uma conversa, vai ser uma conversa de ultimato pra eu dizer assim, não aguento mais, tá terminado, não aguento mais te ver, porque vai chegando nesse... O copo transborda. Isso, né? Esse limite, só que é um limite daí último, né? É o fim da linha. Exatamente. E que pena, né? Chegar nessa hipótese, eu acredito que seja a pior. Assim como a gente vinha conversando desde o início. Mas, Ana, tô amando conversar contigo e espero que a gente possa conversar ainda muito.
Mas tá chegando no final da nossa conversa, então eu quero também te pedir pra tu contar pras pessoas o que tu vai falar amanhã na palestra, como que vai ser, né? Eu também vou estar lá te assistindo. E também colocar tuas redes sociais, colocar os teus contatos pra gente poder te encontrar aí e consumir o teu conteúdo. Perfeito. Nossa, aqui já nem vi o tempo passar, né? Eu ia brincar contigo que é um limite, tudo tem limite, né? Tudo tem o seu início, meio e fim, então faz parte, a gente tem, né, pra conviver bem, fazer as coisas bem e poder mergulhar na profundidade, os limites são segurança, né? A minha palestra amanhã vai ser sobre confrontação empática e assertividade. Então, para quem for assistir, eu espero que a gente possa, assim, sair, deixar um gostinho de que a confrontação empática é justamente esse cuidado com a relação. E na terapia do esquema, ela é a chave de mudança, né? Então, sem confrontação empática, o nosso paciente vai mudar pouco, porque a gente sabe quão difícil quanto a gente é ousado como terapeuta de querer mudar padrões de uma vida inteira, né? Então, acolher é muito importante, reparentalizar é muito importante, mas confrontar empaticamente também é fundamental para essa mudança e vai ser por esse terreno que a gente vai falar amanhã na palestra. E faz muito sentido com a conversa que a gente teve hoje também. Então, muito. Ana, muito obrigada. Conta aí teu Instagram para as pessoas te seguirem. O meu Insta é Ana C. Streit. Lá eu tenho conteúdos diários, assim, sobre bem-estar, psicologia e comunicação efetiva e também afetiva. Eu tenho um canal no YouTube, que é Ana Streit. Lá tem vídeos semanais, então é de psicologia, é um mix. E eu tenho um clube que se chama Palavras que Conectam, que tem essa missão, assim, da gente poder usar as nossas palavras como elos, como conexão. Então, quem quiser saber mais também pode conferir nas minhas redes que tá por lá. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Obrigada para quem assistiu até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio.